Coerção na gestão. Meu nome é Evandro Nogueira Borges, você está no Momento Crescimento. A nossa sociedade, uma das bases que a gente tem é a coerção, é a ameaça. Então, não é diferente nas empresas. Em casa é um pouco assim, né? A maioria de nós, a maioria das famílias ameaça a criança: se você não fizer isso, não ganha aquilo. A sociedade, de uma maneira geral, a base é a coerção. Se você avança o sinal, você é multado. Se você para no local proibido, você é multado. Então, existe ali uma ameaça o tempo inteiro, assim. E essa ameaça o tempo inteiro, essa coerção, ela não ajuda a modelar o comportamento na parte boa, digamos assim. O fato de você multar o cidadão, de repente ele não aprende a ser um motorista mais educado. O fato do pai às vezes ameaçar a criança, impedindo que ela veja um desenho que ela tem que fazer isso ou aquilo, de repente também não ajuda a criança a aprender aquele comportamento, a aprender a estudar, porque estudar é bom. E não porque ela vai perder o desenho e aí ela estuda para não perder o desenho. Dentro das empresas, não é muito diferente disso. Porque quando você, aí na sua empresa, vira para o seu funcionário, para o seu colaborador e fala com ele assim: se você faltar, você perde a cesta básica, você está fazendo a mesma coisa que a gente, né, que a maioria dos pais faz em casa e que dentro da sociedade é feito com a gente também, com o cidadão. Então, se você, de repente, dentro da sua empresa, opta por um outro caminho, por exemplo, ao invés de você dizer: se você faltar, você perde a cesta básica, se você disser: se você for presente o mês inteiro, você ganha a cesta básica, na verdade é a mesma coisa, mas a maneira, o que constrói no outro é diferente. De repente, se você premia aquele bom comportamento, se você for presente o mês inteiro, você ganha a cesta básica, você ajuda o colaborador a trazer mais para o portfólio dele comportamental aquela atitude de estar presente o mês inteiro, e o estar presente o mês inteiro, ele ganha um prêmio que é a cesta básica. De qualquer forma, você vai ter a despesa com a cesta básica, mas quando você pune o comportamento dele faltar e perder, você não ajuda ele a incorporar no portfólio comportamental dele o comportamento que faz com que ele seja presente o mês inteiro. E aí eu quero te sugerir um autor, que é um autor americano, que é o Skinner. Ele é um autor que trabalha com a psicologia comportamental e talvez seja interessante você ler 2 livros do Skinner. Um livro que ele trabalha falando muito sobre coerção e o livro que ele trata mais da psicologia comportamental. E ambos os livros podem te ajudar a ampliar um pouco mais o seu saber em relação a essa modelagem do comportamento. Porque você tem várias maneiras construtivas de você modelar o comportamento do seu colaborador e isso trazer aí um benefício para a sua empresa. Por exemplo, eu atendo um empresário que a gente está construindo toda uma plataforma de premiações para a equipe dele, e na última reunião que a gente fez, eu sugeri a ele esses 2 livros desse autor também, do Skinner, mas a gente conversou muito sobre modelagem de comportamento. Quando você traz a premiação ali para o seu colaborador com metas menores, por exemplo, no caso dele, a gente está trabalhando a cada R$300 de vendas, o vendedor, no caso, o vendedor da loja dele, a cada R$300 de vendas, ele retira um cupom para ele poder estourar os balões na sexta-feira. E aí dentro desses balões tem diversos prêmios, nota de R$100, R$50, vale cinema, vale
restaurante, vale compras, várias coisas. Então, na medida que ele vai acumulando aí esses R$ 300 ao longo da semana, ele vai acumulando cupons para estourar os balões na cesta e ser premiado. E aí, com isso, a gente consegue modelar mais o comportamento desse vendedor em relação ao dia a dia da empresa. Porque o mais importante que às vezes o empresário deixa de lado, o mais importante não é ele bater a meta de vendas, às vezes, no final do mês. É ele modelar o comportamento dele ao longo do mês em relação a atendimento, em relação a prospecção, em relação a agregar mais valor ali no ticket médio. Então, o que provoca esse aumento do ticket médio e, consequentemente, a bater a meta no final do mês é a mudança de comportamento do vendedor, não é a campanha. A campanha ela precisa ser construída não com o objetivo de somente bater o número no fim do mês. Ela precisa ser tecnicamente construída para modelar o comportamento do vendedor, porque se você consegue modelar o comportamento, aí no outro mês o número vem mais fácil, porque ele coloca no repertório dele comportamental algumas atitudes em relação a vender, atender, mostrar o produto, trazer, ele traz para o argumento, traz para a fala, traz para a atitude dele determinados comportamentos que faz com que o número chegue. E é isso que precisa acontecer com a campanha. Não é simplesmente fazer uma campanha, a meta desse mês é X. O ideal é você craquelar essa meta diariamente. Ou às vezes dentro do próprio dia, igual a gente vai fazer nesse cliente, a cada R$ 300 que ele vende, e esses 300 pode acontecer às vezes de 8 às 9 da manhã, de 9 às 10 da manhã, e às vezes antes do dia acabar, ele durante aquele dia, ele já ganhou 2, 3, 4, 5, 10, né? Ele já venceu ali 10 etapas. E isso modela mais o comportamento do que a meta no mês, ok? Então, um grande abraço, ótimos resultados aí, boa leitura desses 2 livros que eu acho que vai te ajudar para você entender melhor a questão comportamental. Um grande abraço, muita paz.